Seja bem-vindo ao Esperança Viva, um ministério da Igreja Presbiteriana de Macaé. Nossa missão é transformar vidas pela proclamação do Evangelho da Graça. Esperamos que a sua fé seja edificada pela mensagem que você vai ouvir agora e que seja uma bênção para o seu coração. Jerusalém segundo o costume da festa. E terminados os dias, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: agora leia comigo esse pedaço do 48, 49 e 50. Leia comigo. Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. O 51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Graças a Deus pela sua palavra. Nós estamos no mês de maio e no domingo passado nós começamos uma série de mensagens na área de família. Começamos no Salmo 127, falando sobre as 4 orações do Salmo 127. A primeira oração é: Senhor, edifica a minha casa. Segunda oração: Senhor, guarda a minha casa. Terceira oração: Senhor, supre as necessidades da minha casa, ou alimenta a minha casa. Quarta oração: prepara meus filhos para a tua herança. Aí, o que aconteceu? Depois da mensagem, teve uma reclamação. A reclamação é o seguinte: pastor Edilson, quando o senhor fala em família, o senhor só fala para os pais. E nós ficamos a ver navio. Os jovens reclamaram. Então, pensando nessa justa reclamação, eu resolvi, numa dessas mensagens da série, alguma coisa que alegrasse o coração da juventude. E preparei uma mensagem intitulada Como Controlar Seus Pais. Bem, primeiro, para os jovens, pense naqueles pais que estão sempre pegando no seu pé, nunca fazem o que você deseja, gritam coisas no seu ouvido que você está cansado de saber. Pois bem, seus problemas acabaram. Seus problemas acabaram, porque essa noite você vai saber como controlar seus pais de maneira que eles fiquem pianinho na sua vida. Pianinho, preste atenção, você não pode perder isso. Bom, isso é muito importante para a gente que está aí entre 18 anos, porque alguns filhos, gente, aqui entre nós, os filhos muitas vezes são culpados, porque alguns filhos literalmente levam alguns pais à loucura. Por exemplo, se você tem um filho desse aqui, deixa eu mostrar esse filme para vocês. Mostra um negócio desse aí, ó. É rapidinho, 30 segundos. Mas se você tem um filho assim, com toda certeza você vai precisar de uma camisa de força em algum dia da sua vida. Olha isso.
No reason to be unfair. Netcom, same price for everyone. Tá bom, já deu. Bom, o segredo desse controle sobre os pais está na pessoa mais sábia que o mundo já conheceu. Ele foi o filho mais esperto que esse mundo já viu, e seus pais só tiveram outros filhos para ter um pouco de sofrimento, porque se fosse só com ele, o mundo para eles teria sido um paraíso. Então eles queriam sofrer um pouco, tiveram mais filhos e filhas. Eu estou falando de Jesus, que no nosso texto tem 12 anos, e mesmo assim ele pode nos ensinar muita coisa sobre como educar seus pais. Então, vamos ao nosso texto. Primeira coisa, se você quer controlar os seus pais, mostre maturidade além da sua idade, amém? Diga comigo, mostre maturidade além da sua idade. Fácil controlar seus pais. O nosso texto começa dizendo que crescia o menino e se fortalecia. Comigo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Bom, uma das razões mais frequentes para pais descontrolados é porque eles não confiam nos filhos. E o motivo é simples: alguns filhos mostram sempre que são mais tolos do que deveriam ser. Então, há filhos que costumam fazer bobagens do tempo que eles eram 5, 10 anos mais novos. Então, isso leva alguns pais, em algumas circunstâncias, ao pressuposto de que o filho tem um atraso cronológico. E aí eles ficam descontrolados em certas situações. Ou seja, aqui entre nós, você dá todo motivo para isso. O apóstolo Paulo recomenda na carta aos Efésios, no capítulo 6, para os pais não provocarem os filhos à ira. Não é mesmo? Pais, não provoquem seus filhos à ira. Agora, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar ao apóstolo Paulo por que na mesma carta ele não escreveu um versículo assim: filhos, parem de enlouquecer os seus pais. Porque muitos pais ficam fora de si, porque os filhos agem estupidamente. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu encontrei um artigo na internet. O artigo era assim: como irritar seus pais em 50 lições. O artigo é execrável. Eu nem vou falar o endereço para não dar assim ideia. Mas coisas desse tipo realmente levam qualquer pai ao hospício. Eu escolhi só as melhores. Tem alguns que eu não posso nem ler aqui. Mas, por exemplo, dizia assim: cole o seu dedo no nariz com super bonder. Fala sério. Leva um pai à loucura. Fique acendendo e apagando a luz e depois diga: eu entendi. Grite que tem uma barata no seu quarto às 2:30 da manhã. E quando eles vierem, diga: era a minha borracha que decaiu na minha cama. Outra, quando a sua mãe estiver assistindo novela, troque de canal e coloque num programa infantil e comece a cantar junto com a TV. Agora fala sério, não é para tirar qualquer pai. Quando eles estiverem dormindo, acorde-os e pergunte se eles estão dormindo. Quando eles mandarem você tomar banho, diga que é contra a sua religião. Não, por aí você pode ver, isso está rodando aí pela internet. Por que alguns pais literalmente ficam alucinados? Porque alguns filhos simplesmente não têm a menor noção de perigo. Porque pais descontrolados, eles vão em cima de você e o resultado não é bom, nem é memorável. Agora, há uma maneira muito simples de controlar o desequilíbrio dos seus pais. Mostre maturidade acima da expectativa deles. Isso manterá seus pais totalmente amigáveis e compreensíveis. E é Jesus quem nos ensina isso. Vejam no verso:
No primeiro verso que nós lemos, 39, diz: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, Jesus não era como muitos filhos, que a gente tem muito jovem que a gente fala assim, só tem tamanho. Quer dizer, tem muito garoto que é um bobão, porque ele mede 1,80 m, porque se medisse 1 metro seria bobinho, mas como ele é grande, a gente chama de bobão. Isso não acontecia com Jesus na versão teen, Jesus versão teen, 12 anos. Porque ele mantinha seus pais sob absoluto controle. E ele fazia isso de uma maneira muito simples. Ele se enchia de conhecimento, não só intelectual, mas espiritual, e fazia Deus se alegrar nele. E o resultado disso é que os pais de Jesus nunca saíam do sério com ele. Mó calmaria, gente, mó calmaria. Agora, Jesus aprendeu desde cedo muitas coisas certas. A sua primeira professora foi a sua mãe. E Maria com certeza ensinou Jesus a cantar os salmos. Ela o ensinou a decorar os fatos mais importantes da história dos hebreus, como a saída do Egito, a passagem do Mar Vermelho, a queda de Jericó, a história de Davi, o gigante, todas essas coisas. Foi Maria que ensinou. Com 6 anos de idade, Jesus foi para a escola do livro. Toda criança com 6 anos ia para a escola do livro, onde os anciãos da vila ensinavam o menino a ler e escrever, em hebraico, hein? Então, isso ia mais ou menos até os 10 anos de idade. Entre 12 e 13 anos de idade, o menino passava por um ritual, e ele era chamado de filho da lei, ou filho da aliança, filho do pacto. Isso acontecia porque era o rito de passagem de menino para homem. Ele começava a usar roupas de homem, assumia responsabilidades por seus atos, era um tipo de maioridade. E Jesus merecia dos seus pais toda a confiança. E isso explica, presta atenção, isso explica porque os pais de Jesus não se descontrolaram com a sua ausência à vista deles. Explica muito. Olha só, o nosso texto diz aí, o verso 43 e 44, dá uma olhada. Depois que terminou a comemoração, eles retomaram o caminho de volta para Nazaré. Mas Jesus ficou para trás em Jerusalém. Os seus pais não notaram a falta dele no primeiro dia, porque pensavam que estivesse com amigos entre outros viajantes. Ou seja, muitas vezes, irmãos, eu vejo pais desesperados, porque por 5 minutos eles perdem os filhos dele de vista. Eles ficam totalmente descontrolados porque eles sabem que não podem esperar nenhuma atitude sábia dos seus filhos. Eles pensam, meu Deus, eles devem estar aprontando alguma. Onde é que eles estão? Então a razão porque alguns filhos estão sempre levando a culpa, não só das suas travessuras, como da aprontação de outros, é porque o nível de expectativa que eles têm dos outros é muito baixo. E você, muitas vezes, não faz nada para mudar isso. Então, muitos filhos acham que as coisas vão mudar, acontecer por milagre. Mas não acontece assim. Controlar os pais, os diáconos da igreja, os zeladores da igreja, os professores da escola, exige muito trabalho, isso não cai do céu. Então, garotos e garotas, pré-adolescentes, adolescentes e jovens, se vocês quiserem manter os mais velhos sob controle, façam como Jesus. Sejam sábios, sejam espertos, cheios da graça de Deus, mostrem maturidade acima da sua idade, fiquem acima das expectativas e vejam se eles não se comportam. Prove para mim que eles não se comportam direito. Principalmente quando você não está onde deveria estar. Você terá tudo sob controle se seus pais acreditarem
que você é sábio o suficiente para lidar com as situações da vida. Amém? É simples. Primeira coisa, seja sábio acima, além da sua idade. Segunda coisa, escolha bem seus amigos. Leia comigo. Escolha bem os seus amigos. Bom, agora vá comigo para o verso 46 e 47. Jesus, 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Bom, olha aqui, garotada. Pais ficam à beira de um ataque de nervos quando eles imaginam que os seus filhos estão na companhia de pessoas que vão tirar o que eles deram a você, que é o temor de Deus. E presta atenção. Incutir o temor de Deus numa criança não é fácil. É ou não é? Não é fácil. Exige muito trabalho. E quando um pai chega à conclusão, quando um pai consegue ver que o seu filho ou a sua filha teme ao Senhor, eu vou te falar, ele vai virar um bicho, entendeu? Ele vai virar um bicho se ele ver, se alguma coisa começar a ameaçar esse temor de Deus no seu coração. Pais ficam à beira de um ataque de nervos quando eles percebem que a sua companhia quer mudar o que eles ensinaram a você, a verdade. Fica um bicho, fora de controle. E pais ficam fora de controle quando eles percebem pessoas que querem destruir o que eles sempre sonharam para você, um belo futuro. Eles ficam totalmente descontrolados quando alguém à sua volta quer destruir o futuro que eles pensaram para você. Recentemente eu soube de um pai evangélico, presbiteriano, oh meu Deus, que descobriu que o seu filho frequentava uma rave através de um programa de televisão, pasme, assistindo televisão, lá está o filho dele, uma bolada, 2:30 da manhã. Agora o que acontecia? O garoto esperava os pais dormirem, trocava de roupa, saía na ponta dos pés, encontrava com os amigos na esquina, pegava o carro, ia para a balada, quando dava 5 ele voltava, entrava na porta, na ponta dos pés, e se cobria e dormia. Os pais pensavam que tinha ficado a noite inteira lá. Se não fosse a reportagem, eles nunca tinham sabido. Então não admira que pais fiquem descontrolados quando eles veem seus filhos sendo pouco a pouco aliciados por amigos que vão transtornar o futuro que eles planejaram para os seus filhos. Eles ficam loucos. Tenham cuidado. Então você quer manter seus pais sob controle? Faça amigos confiáveis. Faça bons amigos. Eu aprendi, os especialistas dizem que há 4 fatores que unem pessoas. O primeiro fator são interesses em comum. Você faz amizade com pessoas que gostam das mesmas coisas que você gosta. Música, lazer, filme, esporte. É muito difícil ser amigo de uma pessoa que não tem nada em comum com você. A segunda coisa que une pessoas são experiências em comum. Pessoas se ligam umas às outras por terem uma história em comum. Estudam na mesma escola, trabalham na mesma empresa, viajam para os mesmos lugares, ou às vezes passaram por traumas semelhantes. Isso une pessoas que se tornam amigas. O terceiro fator que une são os valores em comum. Ou seja, é natural que nós sintamos afinidade por pessoas que dão valor às mesmas questões que nós. Isso significa que um verdadeiro amigo é aquele que está comprometido com o seu bem-estar. E muitas vezes ele vai dizer o que você não gosta, ele vai corrigir quando você está errado, ele vai lhe repreender quando você passar dos limites, e é sincero com você mesmo que você não goste. E isso é um verdadeiro amigo. Um bom amigo é a pessoa que jamais coloca a amizade acima dos seus princípios. Ele nunca vai exigir que você fira a sua consciência para provar a sua amizade. Um bom amigo é aquele que inspira que você use todo o seu potencial.
Então, você tem noção agora de como amizades certas podem lhe ajudar a controlar os pais? Então, Jesus foi encontrado pelos seus pais. Agora, Jesus não estava numa mesa de bar, como muitos pais sabem que vão encontrar seus filhos quando eles somem. Eles não encontraram Jesus numa lan house jogando videogame, como muitos pais sabem que vão encontrar seus filhos quando eles faltarem à aula. Jesus não foi encontrado numa balada, como muitos pais sabem que seus filhos estão, porque mentiram dizendo que iam passar a noite estudando na casa de um amigo e foram para a balada. Não. Jesus foi encontrado na presença de pessoas dignas de confiança daquela sociedade, os professores da justiça. O texto diz que ele estava no templo, sentado entre os mestres da lei, discutindo questões profundas, deixando todo mundo admirado com a sua inteligência e as suas respostas. Agora me diga se os pais de Jesus ficaram apreensivos sobre o que ele estava fazendo naquela situação? De jeito nenhum. Eles ficaram aliviados. Porque mesmo tendo procurado Jesus por 3 dias, eles o acharam no lugar certo, na casa de oração para todos os povos. Agora, à medida que o tempo vai passando, filhos percebem que demoraram demais a descobrir que os seus melhores amigos nesse mundo podem ser os seus próprios pais. Leva muito tempo para você descobrir isso. Bill Gates, o famoso, ou da Microsoft, escreveu um artigo sobre 8 lições que você não aprenderia na escola. Gostei disso, aí eu vou trazer para vocês. 8 lições que você nunca vai aprender na escola. Primeira lição: a vida não é fácil e nem justa. Acostume-se com isso. Segunda lição: você não vai ganhar 100 mil reais por ano, assim que você sair da escola. Você não será vice-presidente de uma empresa, com carro, com motorista e telefone, antes que você consiga comprar o seu próprio carro e o seu próprio telefone. Terceiro, se você acha que o seu professor é bruto, espere até ter um chefe. Gostei disso. Ele não terá a menor pena de você. Quarta, fritar hambúrgueres não está abaixo da sua posição social. Seus avós têm uma palavra diferente para isso. Eles chamam isso de oportunidade. Quinto, se você fracassar, não ponha a culpa nos seus pais. Não lamente os seus próprios erros. Aprenda com eles. Sexto, isso eu gostei muito disso. Antes de você nascer, seus pais não eram tão chatos como agora. Eles só ficaram assim por terem de pagar as suas contas, lavar as suas roupas e ouvir você falar um monte de bobagem. Antes de salvar o planeta para a próxima geração, querendo consertar o erro de seus pais, tente arrumar o seu próprio quarto. Sexto, a vida real não é dividida em semestres. Você não terá sempre os verões livres e é pouco provável que outros empregados o ajudarão a cumprir as tarefas no fim de cada período. Sétimo, televisão não é a vida real. As pessoas têm que deixar o barzinho, o shopping center, a lan house e ir trabalhar. Oitavo, já foi tudo, né? Eu errei na contagem, mas é já foi. Bom, pergunta: que tipo de amigo você tem feito? Seus amigos, quando você está com eles,
Eles ajudam você a controlar seus pais, ou eles deixam seus pais de cabelo em pé. Pense em Jesus e lembre que seus pais confiavam nele, porque Jesus sabia fazer amigos. Amém? Finalmente, mantenha-se submisso, mesmo quando não for compreendido. Bom, olha só, o texto diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. Bom, esse texto é maravilhoso porque mostra que Jesus passou pela experiência que todos os adolescentes passam. Eles não me compreendem. Eu gosto disso, porque Jesus também não foi compreendido pelos seus pais. Primeiro, o texto diz que os pais de Jesus ficaram maravilhados, mas é como se eles chegassem e vissem assim e dissessem: lá está o nosso garoto, no meio de toda essa gente estudiosa, lá vai o nosso menino. Agora, depois eles chamaram Jesus no cantinho e questionaram: filho, por que é que se fez isso com a gente? Eu e seu pai estávamos aflitos, procurando você por toda parte. Agora, aqui entre nós, olha só, Jesus fez algo inesperado e sem avisar. Ele ficou em Jerusalém quando seus pais pensavam que ele estava na caravana que ia para Nazaré. E Jesus não comunicou aos seus pais que ele ia ficar. Como qualquer pai que não entende a atitude do seu filho, Jesus foi perguntado por quê. Quantas vezes seu pai e sua mãe lhe perguntavam por que você fez determinada coisa? Agora, por que me procuraram? Perguntou ele. Não sabiam que eu devia estar no templo, na casa do meu pai? Então, eles não entenderam o que Jesus fez. Todo mundo passa por isso, por essa experiência, até Jesus. Agora, como é que Jesus se saiu dessa? Como é que você evita como é que eu chamo aqui, de uma correção enfática não verbal? Depende da maneira como você fala com seus pais. A resposta de Jesus mostra pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Jesus sabia que ele não estava fazendo nada de errado. A segunda, que na sua opinião, a preocupação deles não tinha razão de ser, porque ele já estava em casa. Não é? Vocês estão preocupados porque eu já estou na minha casa, na casa do meu pai. E na opinião de Jesus, os pais dele deveriam saber disso. E ele só tem 12 anos. Hein? Terceiro lugar, a maneira como Jesus disse isso mostra o respeito que ele tinha pelos pais, mesmo quando eles não o compreendiam. A prova disso é que ele voltou para Nazaré, quer dizer, aquela sequência de perguntas acabou ali. Por que fizesse isso com... Vocês não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Tá bom, filho, pega as tuas coisas e vamos embora. Tá bom, vamos embora. Então ele voltou com eles para Nazaré e era obediente a eles. Jesus ensina o que fazer quando você não é compreendido. Agora atenção, jovem, vão anotando aí. Aprenda a viver com a diferença de opinião dos seus pais e faça isso de uma maneira educada. É preciso lembrar que, embora eles pensem diferente de você, os seus pais o amam profundamente e fariam tudo pela sua felicidade. Lembre-se que eles não decidirão a sua vida para sempre. Você vai crescer e no tempo certo tomará as suas próprias decisões. Por isso, tenha paciência. E em nenhuma circunstância deixe de ser obediente, porque foi isso que Jesus fez. Aí eu encontrei um artigo
Eu tinha que trazer isso para vocês. Era assim, como ter uma conversa com seu pai sobre assuntos difíceis. Sobre um assunto muito difícil em 10 lições. Então anota aí. Ou então, se você quiser, você pode pegar aqui depois. Primeiro, garotos e garotas. Quando você tiver um assunto para conversar com seu pai difícil, faça isso que eu vou lhe falar agora. Primeiro lugar, transforme o seu pedido numa proposta. Uma proposta justa. Uma proposta justa significa que você desiste de algumas exigências, você não quer que tudo seja do seu jeito, isso é uma proposta justa. RF, meio a meio. Segunda coisa, escreva a sua proposta e leia em voz alta pelo menos 3 vezes para ver como ela soa, porque de repente pode não dar certo algumas coisas. Terceiro, combine um horário para você conversar com seus pais. Não jogue em cima deles simplesmente na hora do jantar, mas agende um momento e diga para eles que você tem uma coisa importante para dizer. Quarto, antes de falar com seus pais, respire fundo, tenha pensamentos pacíficos na sua mente. Prometa a você mesmo que não vai levantar a voz, não vai perder a têmpera, mesmo que seus pais aumentem o volume, fica na sua. Isso sempre dá certo. Quinto, quando você terminar o seu discurso, se acalme e prepare-se para ouvir o que eles têm a dizer. Mesmo que você não goste do que eles vão dizer, não desligue, preste atenção e siga o que eles têm a falar com atenção. Sexto, não interrompa o que eles estão dizendo e nem argumente contra eles. Ouça calmamente, entenda o que eles têm a dizer. Se os seus pais rejeitarem a proposta, seja grato a eles e garanta que você não vai decepcioná-los. E agradeça, mantenha a postura, evite chilique, agradeça por você ter sido ouvido e mostre a sua tristeza por não terem chegado a um acordo. Oitavo, se seus pais aceitarem a proposta, seja grato. Então faça de tudo para mostrar que eles tomaram a decisão certa em apoiar você. Independente do resultado dessa conversa, não se esqueça de fazer o que seus pais lhe pedirem, abrindo mão de alguns desejos que você deseja, demonstrando maturidade, o que pode lhe dar melhores chances em futuras conversas. E, finalmente, prometa cumprir tudo que eles pedirem se você puder voltar ao assunto novamente daqui a um mês. Não é legal isso? Uma conversa justa, uma proposta justa. Bom, eu não sei quantos garotos e garotas vão pegar essa cartilha aqui e vão usar para ver se funciona mesmo. Mas eu vou dizer que funciona. Eu tenho 2 garotas, 2 filhas, que sempre me controlaram para conseguir os planos delas. Sempre. E é infalível isso. Elas me educaram direitinho. Falar da Amanda. Aliás, eu acho que até já contei essa história aqui. Mas vou contar porque tem tudo a ver com o princípio. Vocês sabem que a Amanda tem 22 anos. Ela mora em São Paulo, estuda lá, mora com mais 2 amigas, agora só uma, num apartamento perto do Mackenzie, onde ela está terminando o curso de tradução. Um dia desses, ela ligou para a gente. Pai, isso não acredito que aconteceu. Eu fui chamada para uma empresa de pesquisa de mercado e tudo que eu preciso ir é ir ao Shopping Eldorado. Ela mora, como é que é o nome lá do lugar que ela mora? Ali em Higienópolis. Eu tenho que ir ao Shopping Eldorado, que é ali na Marginal Tietê, a Pinheiros. Eu vou tomar um refrigerante, responder um questionário e vou ganhar 100 pilas. Eu falei, como é que é? Ele falou, isso que eu tenho que ir lá, tomar um refrigerante, responder um questionário e pegar meus 100 reais e voltar para casa. Eu falei, mas nunca.
Como é que é? Como é que é aquele filme lá? Por cima, nem por cima do meu cadáver. Eu falei, filha, você está louca, isso não existe. Você está pensando que estão dando dinheiro de graça assim? Isso aí é um golpe. Eles vão te dar um negócio, vão dopar você. E quando você acordar, você está sem o rim, você está sem o intestino. Vou levar tudo de você. Pai, não é nada disso, pai. É só o empresa. Eu falei, não, de jeito, esse negócio não está caindo bem, você não vai. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ela falou, tá bom, pai. Ligou para a empresa, já estava tudo certo. Falou, olha, eu estou ligando, dizendo que eu não vou responder a pesca, eu não vou participar. Beleza, fez no mesmo dia. No dia seguinte, eu ligo para São Paulo, falamos pelo Skype com a minha cunhada, irmã da Márcia, falei, olha o que aconteceu, a Amanda, olha só, você vê, na universidade acontece de tudo mesmo. Os caras agora vão lá oferecer para a menina tomar um refrigerante, responder uma pesquisa e ganhar 100 pila. A Márcia falou, mas eu já fiz isso, eles pagam mesmo. Não acredito. Isso é verdade? Não, é verdade, já fui lá. Aí eu liguei para Amanda. Filha, queria te pedir perdão, porque aquele negócio era verdade. Ela falou, pai, eu sabia disso. Mas tudo bem. O resultado disso é que durante um bom tempo a gente teve que dizer sim a muitos pedidos da Amanda, porque a gente não tinha coragem de falar não por um bom tempo para ela, viu? Porque ela respeitou e se submeteu. Mas eu falei para você que as minhas duas filhas me controlam. Aí tem a Jennifer aqui. Bom, quando a Jennifer, alguns anos atrás, começou a namorar o Marcos Vinícius, calma, gente. Eles começaram a namorar, então nós tivemos uma conversa em família. Porque o Marcos Vinícius tinha acabado de romper um namoro, e a Jennifer também. E logo em seguida que eles romperam esses namoros, cada um com seus respectivos, eles começaram a namorar. Então nós achamos que isso não era bom. Começaram a conversar, verdade. Aí nós falamos assim, filha, olha, a gente não acha que esse é o momento ideal para vocês namorarem. Isso era mais ou menos, não sei se isso, maio, junho, por aí. Mais ou menos isso. Nós achamos que vocês devem esperar, vocês estão acabando de sair de um relacionamento, vocês precisam estar bem emocionalmente, estar curados aqui por dentro, para vocês poderem começar um namoro. Agora, irmãos, eu sei que isso foi um momento muito difícil para a Jennifer e para o Marcos também, mas eles não continuaram o relacionamento, participaram ativamente da vida da Shalom, eles eram da juventude, do Ministério de Célula, eles trabalharam durante 6 ou 7 meses, não teve, quando eles saíam com o pessoal da igreja, e isso passou aí 6, 7 meses. Quando foi no dia 30 de dezembro, ela voltou a falar comigo, pai, acabou o ano, pai. E aí, o senhor falou para a gente esperar até o fim do ano, o ano acabou. Aí eu ia falar o quê, meus irmãos? Não tinha jeito. Tá bom, minha filha. Você tem nossa bênção. E nós abençoamos, e o resultado disso vocês estão vendo aqui, né? Márcio Vinícius casou-se com a Jenny e é meu pastor auxiliar. Isso significa, meus irmãos, que filhos podem controlar seus pais pela obediência e submissão. Jesus foi para Nazaré com seus pais e era submisso para com eles. Jesus não deu chilique, não bateu pé, não fez cena, não respondeu desrespeitosamente, mas ele obedeceu. Bom, pergunta, você quer controlar seus pais? Depende de você. Primeira coisa, faça como Jesus.
Mostre maturidade acima da sua idade. Segunda coisa, faça bons amigos. É fácil não tirar seus pais do sério. Faça bons amigos. Amigos que inspirem você. Amigos que não tentem tirar o que seus pais deram para você. Que não tentem destruir o que eles planejam para você, que é o seu futuro. É fácil. E finalmente, acima de tudo, permita que Deus controle sua vida. Seja obediente. Seja submisso. Quando um pai toma uma decisão errada e o filho se submete, Deus fala com a gente. Presta atenção, presta atenção. Deus chega para o pai e para a mãe e fala, ó, você decidiu, está tudo certo, mas não é isso que eu quero que fique, não. Você vai voltar no assunto. Mas se o filho dá chilique, bate, arrebenta, sabe como é que é? Sai xingando, falta com respeito, o pai fala, trancou a pauta, não tem mais conversa sobre isso. Mas se filhos respondem com respeito e obediência, eles abrem a oportunidade para que Deus fale ao coração deles como autoridade. E você terá a sua vida guiada de uma maneira extraordinária. Amém? Bom, o que você vai fazer agora? Eu quero orar nessa noite por filhos que queiram controlar seus pais. Está difícil? Está complicado? Seus problemas acabaram. Porque hoje eu vou orar por todos os filhos que querem transformar o relacionamento na sua casa. Pais não devem irritar os seus filhos, isso é verdade. Mas filhos podem fazer muito para que o ambiente em casa seja totalmente diferente. Amém, queridos? Então eu quero fazer hoje um desafio para aquele jovem, garoto, não importa se tem 13, 14, 15 anos, fala, olha, é o seguinte, eu estou precisando controlar meus pais. Porque o negócio lá não está bom não. Está fora de controle. Eu quero aqui que Jesus me ajude. Quero que Ele me ajude, em primeiro lugar, a me dar a sabedoria para deixar meus pais tranquilos com relação a mim. Porque eu vou responder diante das situações de uma maneira que eles não esperam. Eu vou surpreendê-los. Segunda coisa, Jesus me ajude a ter amigos que deixem meus pais tranquilos. Terceira coisa, tira o meu coração duro, porque muitas vezes sou respondão e tranco a pauta. Eu preciso saber como falar com meus pais. Então, se você quer colocar o seu coração na mão do Senhor, para que Ele torne você a alegria dos seus pais, venha no altar.